Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, né? Mas eu desejo a todos bons estudos. Quero dizer também que eu tive que mudar de computador, né? E a imagem desse computador é um pouco mais ruim, a captura de tela dele, do que a captura de vídeo, né? Do que a do outro computador, tá? Mas a batalha continua, não podemos deixar cair a peteca, né? Na aula passada, nós falamos sobre a interpretação e a aplicação do direito penal, certo? E aí nós vimos que a interpretação é o processo por meio qual se extrai daí do texto normativo o seu sentido e também o seu alcance. Vimos as modalidades de interpretação, né, que ela é quanto à fonte, quanto aos resultados e quanto aos meios. Interpretação quanto à fonte, ela se destrincha em autêntica, doutrinária e jurisprudencial. E essa autêntica, ela ainda vai se destrinchar novamente. Há um desdobramento dela, que é a contextual, né? A autêntica, ela passa a ser contextual, e a posterior. Aí nós vimos que a interpretação quanto ao meio, ela se subdivide, se destrincha em gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e a teleológica, né? E aí nós passamos a ver a interpretação quanto ao resultado, que ela é declarativa ou declaratória, restritiva, extensiva ou ampliativa. E nós vimos também outros meios de interpretação, que é a interpretação sui generis, né? Que é a esofórica e a endofórica, né? A contrário senso. Interpretação também contra a Constituição. E vimos também a interpretação do direito à analogia, né? Que ela passa a ser analogia legis e analogia juris, que é a jurídica. Em sede doutrinária, para que haja analogia, também nós vimos quais os requisitos ali que são exigidos e extraídos em sede doutrinária, que é similitude fática, tem que ter uma similitude, uma lacuna legislativa, e também ela deve ser sempre beneficiária ao réu. É analogia in bona parte. Nós vimos também a interpretação analógica, a interpretação progressiva e o indúbio pro réu. As aulas posteriores, senhores, nós a faremos da seguinte forma, né? Nessa primeira aula, nós vamos falar da teoria da lei penal ou teoria da norma, né? Entraremos na lei aqui, na lei penal. Aí depois nós faremos um outro vídeo, em outra aula, outra ocasião, sobre a lei penal em branco, né? E por último falaremos dos conflitos aparentes de leis penais, tá certo? Pessoal, por que eu dividi assim? Porque fica melhor, o conteúdo dá para dar uma profundidade nos estudos, né? Que vocês vão falar nessa primeira parte da lei penal, essa lei penal, a fonte. Nós vamos depois falar dessa lei penal em branco, que essa integração aí, né? Onde tem essa lacuna na lei. E também depois nós falaremos sobre os conflitos aparentes numa terceira aula de leis penais, tá certo? Então, pessoal, partindo dessa premissa, nós vamos entender e verificar aqui que a lei é o quê? É a fonte do direito penal, nesse contexto, né? Ainda hoje, né, ela vem e produz reflexos imensuráveis aí na doutrina e que trazem aí um contexto de uma eventual distinção existente, né, até então, entre lei e norma penal. Então nós vamos entender que não raras vezes as expressões são empregadas aqui como sinônimos, né? Mas há quem sustente o quê? A importância dessa diferenciação desses conceitos. E nós vamos já adentrando nesse contexto que o primeiro autor a se desdobrar, se debruçar sobre essa questão foi Bindig, né? Arauto da teoria da norma jurídica, né? Esse autor alemão,
ele propunhava, ele dizia que a distinção entre lei e norma, ela vem sustentada na ideia de que o agente, ele viola a norma e não a lei penal. E para Bindig, ele fala que a norma é o imperativo primário que antecede o direito penal. Ao passo que ele traz também em seu argumento que a lei penal apenas apresenta consequência dessa violação para tal norma. Conforme o pensamento aqui apresentado por Bindig, quando o agente ele subtrai para si ou para outra e coisa alheia móvel, que está elencada lá no artigo 155, que é o furto, ele não viola a lei. Ao contrário, né? Esse agente, ele pratica uma conduta devidamente prevista na lei penal. E aí ele vem em seus argumentos trazidos aqui, ele vai dizer que o que viola é a norma, consistente aí de um mandamento proibitivo. Não furtarás, né? Nesse contexto. E se nós elencarmos e verificarmos que esse próprio argumento está descrito também nas Escrituras Sagradas, que antecede uma lei penal. Né? E aí o que vai dizer? Em consequência a essa lei penal. No crime de homicídio, nós vamos ver que ele conterá também um mandamento proibitivo, também trazido nas doutrinas sagradas, que está lá escrito não matarás. No estupro, o que diz lá também? Não estuprarás, e etc. Então, nós vamos entender e verificar que nesse contexto, a tese de Bindig, ela tem sido alvo de uma série de críticas nesse contexto, né? Sobre o quê? Sobre uma alocação à norma em que um patamar de supralegalidade anterior ao próprio direito penal. No Brasil, senhores, nós estamos verificando e vendo aqui e estudando, tentando de forma a miúde, perceber que no Brasil a doutrina majoritária, ela sempre traz uma inclinação ao seu entendimento de que a lei é a fonte da própria norma penal. E, embora tenha outros argumentos no sentido contrário, particularmente, eu também entendo que, nesse contexto, que a lei é a fonte da própria norma penal. E aí, nas palavras do saudoso Damásio de Jesus, a lei penal, ela contém uma norma, que é o quê? A proibição da conduta por ela descrita. Trocando por miúdo, ele quer dizer que essa proibição da conduta descrita na lei penal, ela vem sendo anterior. Por exemplo, matar alguém. Tal pena, aqui nesse contexto, ela está contida na norma proibitiva, não matarás, que se vai dar no mesmo contexto. Conforme aqui nós podemos dizer, e vai se perceber que este entendimento majoritário é no sentido de que a norma, ela deriva da própria lei. Não sendo aqui, nesse sentido, um elemento supralegal que antecede o direito penal. Mas aqui, pasmem os senhores, né, que nós vamos entender que cabem ainda algumas outras observações em torno dessas distinções entre lei e norma, nessas considerações iniciais. Então, senhores, em geral, né, essas expressões elas têm sido empregadas como sinônimos no que nós vamos entender e de forma a miúde, né, no que se refere ao direito penal. E aí nós vamos ver que não raras vezes encontramos expressão como norma penal, em branco, como sinônimo de lei penal, em branco. Então, mas ocorre que para fins didáticos, né, assim também, diante disso, não podemos deixar de reconhecer a pertinência da distinção levada aqui a cabo pelo ex-ministro
do STF, da Corte Superior, né? Eros Grau, ele fala que para quem em verdade se interpreta são os textos normativos. Da interpretação dos textos normativos se resultam o quê? As normas. E desses textos e normas não se identificam a norma e a interpretação do texto normativo. Eros Grau, ele traz esse de forma bem clara que nós estamos interpretando, são os textos normativos. E dessa interpretação dos textos se resultam as normas. Textos e norma não se identificam, né, a norma e a interpretação do texto normativo. Então, nesse contexto, de forma mais aclarada, trazida aqui por esse brilhante ministro, quando por outrora assumiu a cadeira ali no STF, né? Ele traz e elenca essas formas de considerações. E aí nós vamos ver que a doutrina, muitas das vezes, ela vai entender que esse entendimento majoritário é que a norma deriva da própria lei. E é uma realidade, né? Sendo um elemento supralegal que antecede esse direito penal, né? E aí essas observações, elas, às vezes, para o estudante de direito, ela vai se confundir quando as expressões são sinônimas, né? É igual a antijuridicidade e a antijurídico e também a parte que acaba sendo trazendo dentro desse contexto aqui de lei penal que por outrora estou falando aos senhores. E essas expressões norma penal em branco como sinônimo de lei penal em branco. E aí se torna a mesma coisa, norma e lei trazendo o mesmo significado. Quanto às características das leis penais, senhores, né? Aí há uma consideração expressiva e a qual nós tentaremos aqui de uma forma bem aclarada passar para os senhores. As características que ela é de uma imperatividade. E aí daqui a pouco eu já volto para falar dessa imperatividade. A primeira delas poderíamos elencar como a número 1 ou a letra A, né? Como queiram. A exclusividade é outra característica. A generalidade e a impessoalidade. Dentro dessas 4 características, né, a qual nós falaremos primeiramente dessa imperatividade. Por que imperatividade? O próprio nome já diz, ela é imposta a todos, né? Indistintamente. Por quê? Independentemente da vontade de cada um. Ela passa a ser obrigatória. Não escolhendo ou separando, que muitas das vezes as pessoas falam, a lei é para os pobres. Não, a lei é para todos. Apenas quando aplicada, dependendo do julgador ou do aplicador da lei, ele se faz vistas grossas e acaba não aplicando da forma qual deveria. Então ela é imposta a todos, independentemente da vontade de cada um. Ela passa a ser obrigatória. E a inobservância das prescrições legislativas, ela vem o quê? Acarretar uma imposição de uma sanção penal. Pena mínima, né? Pena ou medida de segurança aqui em um contexto geral. Pena para quem relativamente o capaz, né? E o absolutamente incapaz, ele será, muitas das vezes, aí, lá do artigo 26, né? Que ele vai se inserir numa medida de segurança muitas das vezes, tá certo? Então, essa imperatividade é que ela impera para todos. Ela não independe da minha vontade, ou da minha ou de qualquer outra pessoa que se recaia a lei sobre ela. Tá. A outra característica, qual eu já falei, eu falei da imperatividade, agora eu vou falar da exclusividade. A exclusividade, ela trata-se o quê? Apenas a lei penal, ela pode definir infrações penais. Apenas a lei penal. Por quê? Ela vai definir o que é crime e também o que é contravenção nesse contexto. Nós vamos entender que contravenção não é a mesma coisa que crime, né? Eu poderia dizer aos senhores que contravenção é o crime anão. E o crime, né? O crime em si, ele é o crime já que traz
grande relevância para o direito penal. Então, e aí essa exclusividade, além de ser apenas da lei penal, ela combinar o quê? Ela vem com a combinação às respectivas sanções penais, que é penas ou medidas de segurança, como eu disse anteriormente. Nesse contexto, senhores, nós vamos ver que nós vamos entender que a imperatividade ela passa a ser imposta a todos, né, dentro de um contexto, e depois dessa imperatividade, essa exclusividade, ela passa a ser apenas da lei penal, só ela que tem a autonomia, ela que litiga sobre essa questão de lei penal, né? E aí ela passa a ter uma outra característica, né, muito bem observada e trazida aqui por os doutrinadores, que é a generalidade. O próprio nome diz, já diz de uma forma que você entenderá. A lei penal ela é genérica. Eu digo que é como o clínico geral. Ela é para todos, ele passa sendo para todos. Ele está lá no plantão, ele atende o cara que está com problema cardiorrespiratório, o cara que está dando infarto, o cara que está lá com um aneurisma, o cara que está lá com um machucado, tudo, ele atende tudo. Então ela é genérica, ele está ali e ele atende tudo e todos. Então ela é genérica na medida que ele deve ser respeitada por todos, essa lei. Quando nós trazemos, então, todos. O juiz tem que respeitar a lei? Sim. O desembargador que estava lá em São Paulo e ofendeu o guarda municipal, rasgando não, ele tem que respeitar também. Ele mais ainda, né? Digamos, em um contexto, ele tem por obrigação respeitar as normas que são inseridas. Então, a regra é que é válida até mesmo para os inimputáveis. Por quê? Pois eles estão submetidos à imposição de medidas de segurança. Nem eles se escapam essa inimputabilidade lá do artigo 26, que eu disse por outrora, nem eles se escapam dela, porque automaticamente é empregada até a eles, tá certo? A regra penal, ela destina-se assim a todas as pessoas, tá? Ok? Que se submetem a essa jurisdição nacional, ainda que se encontrem lá no exterior. A pessoa está no exterior, tem que respeitar as regras da nacionalidade do Brasil? Tem. As regras do direito penal, tá? Sendo ela única e exclusivamente aqui nesse contexto. É igual eu estava vendo essa semana, o jogador Robinho foi acusado e condenado na Itália, eu acho que é na Itália mesmo, isso. E aí ele pegou 9 anos. Aí estava se questionando da extradição. Como o Brasil tem um tratado de não extraditar, o Brasil tem regra, por regra, não extraditar os nacionais, então, mas em qualquer outro país que ele fosse e estivesse, ele pode ser extraditado para lá, desde que a Itália tenha acordo com esse país, ele é extraditado para lá para cumprir a sua pena. Então, nesse contexto, ficaria o Robinho impune? Basicamente, né, nesse contexto aqui de que nós estamos falando, sim. Isso não estou adentrando no mérito dessa questão, tá? Porque em caso de extradição, porque não seria extraditado. A lei, e aí essa lei penal, ela se destina a todas as pessoas. E aí nós já passamos e vimos que dentro dessas características das leis penais, ela se divide em imperatividade, né? Que essa imperatividade ela é imposta a todos, independentemente da vontade de cada um, né? Ela é obrigatória, né? E aí ela tem uma exclusividade, porque só o direito penal, só as leis penal pode definir infrações aí, que é definida como infração é gênero, né? E tem as suas espécies, que é crime e contravenção, tá certo? E a generalidade, porque a lei penal ela é genérica, deve ser interpretada para todos, né? Respeitada por todos. E aí nós passamos a ver a última, né? A última característica dessa lei penal, que é o quê? Que é a impessoalidade. Ela traz um contexto com a relação com um caráter abstrato da norma. Ela porque ela é impossível porque se dirige abstratamente a fato e não a pessoas específicas. Ela se trata de fato, porque igualmente, né, cumpre salientar quando algumas pessoas me perguntam: professor, o senhor é cristão? Sim, sou. O senhor defende um estuprador? Defendo.
Por quê? A lei, ela não está defendendo aquele ato, né? Ela está defendendo aquele fato que se ocorreu, né? E não a pessoa específica. A pessoa específica não. É a pessoa que infringiu o que está denominado, né? Aquele fato, aquele ato denominado abstratamente. Se ele incorreu naquele ato, automaticamente se ocorre em uma violação. E aí há essa impessoalidade, que ela traz a relação como caráter abstrato da norma. Tá certo? Então nós vimos, senhores, nesse contexto, nós vimos que ela é imperativa, né? Ela é imperativa, ela é exclusividade, ela tem essa exclusividade, a generalidade e essa impessoalidade. Sobre o tema, senhores, Kleber Masson, ele vem e afirma que a impessoalidade ela vai e reside no fato de que a lei penal ela projeta, né, os seus efeitos para o futuro. E aqui nós há de concordarmos com ele, né? Porque brilhantemente esse doutrinador, que também é promotor de justiça, ele vem e fala de forma clara, porque essa impessoalidade ela reside para o futuro. Por exemplo, se eu futuramente cometo um crime, que seja ele de homicídio, furto, estupro, né, estelionato, qualquer outro, eu serei penalizado, porque ela projeta, essa impessoalidade é projetada para o futuro. Não que não há efeitos que retroagem, né, que muitas das vezes retrocedem, dependendo de fatos anteriores. E a partir daí, nós vamos concluir com essa ideia de Kleber Masson, né, essa tese de Kleber Masson, que a impessoalidade ela reside no fato de que a lei penal ela projeta os seus efeitos para o futuro. A partir daí, nós vamos concluir que há uma exceção à impessoalidade. Por quê? Nas leis de anistia e também das leis de abolition crimes. Por quê? A lei deixa de considerar o fato como criminoso automaticamente, porquanto atinge fatos concretos e também passados. Então, a abolição crimes e a anistia quando é determinada pelo presidente da República, e também a abolição crimes, né, quando deixa de... Abolícia é a extinção de um crime. Então, ela atinge tanto efeitos concretos, bem como coisas do passado, tá? E aí, senhores, aqui tem um comentário do livro qual nós seguimos, que é o do professor Fábio Roque, né? Eu gosto muito dessa doutrina do professor, ele já foi juiz federal também, ele é juiz federal, já foi juiz de direito, né? E eu gosto muito dessa doutrina dele, porque e ela é bem didática, e ele traz um entendimento, né? Que ele fala, que ele diz assim, com todo respeito, com data vênia, ele fala que a lei penal não perde seu caráter de impessoalidade, na medida que esta reside aonde? No fato de a legislação penal não se dirigir especificadamente a pessoas certas e determinadas, tá certo? Então ele divorcia o seu entendimento, né, nesse contexto aqui do que nós estamos falando. Então ele vem e fala que a lei penal ela não perde o seu caráter de impessoalidade, mesmo no caso da anistia e da abolition crimes, ali dessa exceção. Ele fala que essa está residindo aonde? No fato de a legislação penal não se dirigir especificadamente a pessoas certas e determinadas. Tá? Então, senhores, eu falei por várias vezes que tinham apenas 4 características, mas eu estou equivocado. São 5 características, tá? Então, olhando aqui na minha cola, eu vi que faltava eu falar dessa anterioridade. A anterioridade, ela quer dizer o quê? Que as leis penais não alcançam fatos pretéritos. Por quê? Né? Salvo nas hipóteses que pode se beneficiar o réu. Então, para que a lei penal ela retroaja no tempo, só há uma forma. De qual forma que nós já estudamos? Quando for benéfica ao réu. Tá certo? Então, há algumas pessoas que falam, mas e o menor de idade, quando ocorre um crime de estupro? Tá, não, ele não vai retroagir aqui, ele vai só sanar, ele vai falar do fato, que é um fato pessoal, e esse fato, quando se descoberto, ela acaba atingindo o fato pretérito, mas não dessa forma aqui. Tá certo? Nesse contexto nós que estamos dizendo.
Tá? Pessoal, então nós falamos das características das leis penais. As características são impessoalidade, exclusividade, generosidade, generalidade e impessoalidade e anterioridade, tá certo? São 5 as características. Repetindo, imperatividade, exclusividade, generalidade, impessoalidade e anterioridade, tá certo? Indo à frente, senhores, nós vamos falar sobre a classificação das leis penais, tá certo? Classificação das leis penais. A classificação das leis penais, elas são incriminadoras, né? Não incriminadoras, justificantes, exculpantes. E aí, as exculpantes que está dentro das não incriminadoras. As não incriminadoras são as permissivas, justificantes e as exculpantes. Já nesse contexto, nós vamos ver as interpretativas, né? As complementares, as integrativas e as diretivas. As completas, né? Perfeitas, e aí nós pararemos por aqui hoje, tá? Então, vamos falar dessa primeira classificação, né? Dentro da característica, né? Dentro dessa classificação das leis penais. As leis penais, ela podem ser incriminadoras. Incriminadoras, senhores, são aquelas que definem a conduta criminosa e cominam respectiva pena automaticamente. Possuem, portanto, 2 preceitos aqui, que é o primário e o secundário. As incriminadoras, ela define conduta criminosa, está lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém. E aí, logo abaixo, tem a cominação de pena, né? Vou colocar aqui uma de 6 a 20 anos, tá? Ou de 12 anos, ou qualquer outro crime. Então, nesse contexto, as incriminadoras elas definem a conduta criminosa e cominam respectivas sanções penais, tá? Elas possuem 2 preceitos, quais? O preceito primário e o preceito secundário. Nesse contexto, nós vamos ver que o preceito primário, ele define a conduta criminosa, como eu falei aos senhores, artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém. Por outro lado, o preceito secundário, ele prevê a perspectiva sanção penal a ser aplicada ali, que eu igual falei para os senhores. Exemplo, artigo 121, né, do Código Penal, que está lá, matar alguém, e traz no seu conceito, no seu preceito secundário, ele traz o quê? A penalização, que é de 6 a 20 anos, tá certo? Então, não tem muita discrepância, não tem muita divergência, não tem muita dúvida, porque o preceito primário é o quê? Matar alguém. O artigo e a cabeça do artigo, matar alguém, e tá lá, artigo 121, matar alguém, o preceito primário. O preceito secundário já é a sanção penal, a cominação da pena. As não incriminadoras, né, dentro dessa classificação, as não incriminadoras são leis de natureza penal, né, nas quais não há definição de conduta criminosa e nem cominação de respectiva reprimenda penal. Elas se subdividem aqui em 3, como eu falei para os senhores. São as permissivas, as justificantes e as exculpantes. E agora procuraremos falar de forma bem a miúde a cada uma, né? As não incriminadoras são as leis de natureza penal nas quais não há uma definição de conduta criminosa, nem uma cominação de respectiva reprimenda penal. A permissiva, senhores, que eu falei, como o nome já indica, as leis penais permissivas são aquelas que são autorizadas, né, que autorizam alguma conduta, permitindo ali, portanto, elas podem ser justificante, né, e a exculpante, dentro dessas permissibilidades. Então, as permissivas, elas vão se subdividir em justificante e exculpante. As justificantes, elas trazem alguma excludente ou também discriminante de ilicitude. Em geral, elas são o quê? Contidas aqui na parte geral do Código Penal, desde o artigo 23 até o artigo 25,
né? Mas ela também pode encontrá-las também na parte especial, né? É o que ocorre como exemplo no artigo 128C, ao mencionar o aborto necessário lá, entendeste? Então, elas estão tanto no Código Penal, artigo 23 até o 25, que são as legítima defesa, estado de necessidade, e todas as 4 ali que são permitidas, né, as justificantes, a pessoa agir daquela forma, então ele não incorre um crime, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos, né? Mas também tem aquelas que estão na parte especial, né? Igual eu falei para os senhores. As permitidas, né? Que estão lá na parte especial. O que nós vimos aqui, o estado de necessidade, a legítima defesa, né? E estrito cumprimento do dever legal. Estando aqui, essas são as excludentes da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. São essas 4, tá? Essas 4 excludentes. Aí, essas 4 justificantes, né? Excludente ou discriminante de ilicitude, tá certo? E as demais na parte especial do código aqui, como eu disse aos senhores, o exemplo que eu trouxe do artigo 128, que é ao mencionar o aborto necessário. A exculpante, senhores, apresenta uma causa de exclusão de culpabilidade, né? Ela traz o quê? Nós temos o exemplo na parte geral do Código Penal, com a doença mental, artigo 26, a menoridade penal do artigo 27 e a embriaguez completa, né, proveniente lá do caso fortuito ou da força maior, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Então elas estão ali pertinho uma da outra, tanto a justificante, bem como as exculpantes, que é a doença mental, a menoridade penal, artigo 27, e a embriaguez completa, né, proveniente de caso fortuito ou de força maior, do artigo 28, parágrafo 1º. Né? E ainda, né, senhores, podem ainda estar presentes na parte geral do Código Penal, né? Lá nesse contexto aqui, com a isenção de pena, né? No favorecimento pessoal para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do artigo 348 do Código Penal. Quanto, né, nós falamos dessas não incriminadoras, né? Da classificação da lei penal não incriminadoras, né? Nesse contexto, antes nós falamos das incriminadoras, que nós vimos que as incriminadoras, elas estão, né? Definem a conduta criminosa e cominam pena, e os 2 preceitos, primário e secundário. Né? O preceito primário, ela define a conduta criminosa, por exemplo, matar alguém. O preceito secundário prevê a respectiva sanção, né? Penal a ser aplicada aí, tá? Que é o limite ali de 6 a 20 anos. As não incriminadoras, né, são as que não têm uma definição de conduta criminosa, nem uma combinação da respectiva reprimenda penal. Né? Como o nome já indica, as permissivas são aquelas que autorizam alguma conduta. Aí ela vem como justificante, que é excludente ou discriminante de uma ilicitude. O Código Penal trará no artigo 23 ao 25, que por outrora eu li aqui para os senhores. Né? Do 23 ao 25, nós vamos ver lá estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e regular de direito, né? No exercício regular de direito, tá certo? E as exculpantes, né? Que está lá no artigo 26, 27 e 28. No 26 é a doença mental, né? Inimputável, a menoridade penal do artigo 27 e a embriaguez completa proveniente do artigo 28. Tá certo? E as presentes lá na parte especial do Código Penal, né? Do favorecimento pessoal para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, artigo 348 do Código Penal. Quanto às interpretativas ou explicativas, né, dentro dessa classificação de leis penais, nós vamos ver que elas destinam-se a definir algum conceito, esclarecendo aí o seu significado, o seu conteúdo, o seu alcance. Né? E aí nós podemos mencionar aqui o artigo 327 do Código Penal, que define o que é funcionário público, né, para efeitos penais.
E o artigo 150 também, parágrafo 4º, que traz a definição de domicílio nesse contexto. Então, essas interpretativas ou explicativas, os próprios artigos por si só, o 327 fala do funcionário público. Quando você lê, você vê que eu não ingressarei e os demais, alguns alunos também não ingressará porque não faz parte desse funcionalismo público. Então já tira. E aí também ela esclarece lá no artigo 150, parágrafo 4º, quem é a definição de domicílio. Tá? As complementares, senhores, de aplicação, né, de aplicação ou final, as complementares de aplicação ou final, elas delimitam a aplicação das leis penais incriminadoras. Exemplo, né, sempre invocando aqui o artigo 5º do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal no território brasileiro. Então, nesse contexto, porque a lei, aqui nesse contexto, as complementares sempre nós vamos atrelar ao artigo 5º, porque ele traz uma maior clareza, né, dessa aplicação da lei penal no território brasileiro. Quanto às interrogativas ou de extensão, elas são empregadas para complementar o que? A tipicidade nos crimes. Por exemplo, nos crimes emissivos próprios e impróprios, que será salientado ali a figura do garantidor, com maior clareza e bem a miúde, lá no próximo semestre, né? Onde os senhores adentrarão os crimes omissivos impróprios, o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Também, nessa norma de extensão, nós vemos na tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E na participação, né? Artigo 29, caput do Código Penal. Tá certo? Quanto às diretivas, senhores, nós vamos entender e verificar que essas diretivas, elas consagram os princípios, né? Um bom exemplo que eu trago aqui é o do artigo 1º do Código Penal, que ele vai trazer o quê? O princípio da legalidade, a qual de forma bem aprofundada nós falamos, né, em aulas anteriores, quando falamos dos princípios constitucionais e os princípios elencados aqui nesse contexto, né? As completas, as perfeitas, não há nem que se falar, nem ficar remoendo, nem ficar andando em círculo, né? As completas, perfeitas, não dependem de nenhum tipo penal, de nenhum tipo de complemento. Mas acontece e elas podem ser quais? O artigo 121, o homicídio, o artigo 155, o furto, e o artigo 157, que fala do roubo, né? E etc. Outros artigos também que vão trazer maior clareza. As incompletas, senhores, imperfeitas, essas sim, elas vão demandar um maior cuidado. Por quê? As incompletas e imperfeitas, ela depende de algum tipo de complemento. E aí eles podem ser tipo penal aberto, né? Nesse contexto, e também há tipos penais quando o legislador se utiliza de elementos normativos. Nesse contexto dessas incompletas, ela dependendo de algum tipo de complemento, o tipo penal aberto, neste caso, o complemento que da lei penal é valor ativo deve ser dado pelo próprio julgador, na aplicação do caso concreto. Ela não depende, portanto, de outra lei ou de algum outro ato infracional. É o que ocorre, senhores, na maioria das vezes, em regra, com os crimes culposos, né? Todos os crimes culposos vai depender, né, do próprio julgador dar o seu complemento ali na lei penal para trazer uma valoração, né, para aplicação no caso concreto. E aí, dentro disso, o legislador ele não menciona as formas, ele não menciona quais são as formas de negligência, de imprudência ou de imperícia nesse contexto de crimes culposos. Cabe ao julgador, né, à luz do caso concreto, complementar a norma, reconhecendo aí essas modalidades na conduta culposa. Tá certo? Então, senhores, de igual sorte, há tipos penais quando o legislador se utiliza de um elemento normativo do tipo. E aí, nós vamos entender que esses elementos normativos do tipo
são expressões que dependem de uma valoração do próprio jogador, né? E aí nós podemos citar aqui como exemplo as expressões dignidade e decoro, lá no artigo 140, caput. Ainda nesse contexto, nós vamos falar dessa justa causa, artigo 154 do Código Penal, né? E assim por diante. Muito embora, senhores, se utilize de alguns conceitos aqui indeterminados, o tipo penal aberto, ele precisa observar algum grau de precisão. Sob pena poderia eu dizer, de malferir o princípio da legalidade. E aí, nesse contexto, em sua dimensão de taxatividade. A lei penal em branco, ela trata-se de lei penal incriminadora, né? Então, nós vamos entender que cujo preceito primário, ele depende desse complemento. Nesse caso aqui, o complemento ele é normativo, dado por outra norma, e não meramente valorativo, dado pelo jogador. E sim, ele traz esse complemento na lei penal em branco. Dada a importância desse tema, nós iremos verificá-lo, né? Trataremos desse tema da lei penal em branco no tópico seguinte, né? No outro vídeo que nós faremos, que será da próxima aula, tá certo? Então, pessoal, por que eu estou fazendo dessa forma? Para que não haja uma confusão dos conceitos, né? Preferimos separar os conteúdos aqui para que vocês consigam ter essa perfeição do conteúdo. Então, pessoal, nós falamos aqui das características, né, por final, das classificação das leis, né, das leis penais, que é a incriminadora, né, a incriminadora. Dentro dessa incriminação, nós vimos também depois a não incriminadora, que ela vai se subdividir, ela automaticamente são as permissivas, né? E essas permissivas se subdividem em justificante e as exculpantes. As justificantes nós vimos que são as excludentes da ilicitude aí, ou discriminantes de ilicitude, lá do Código Penal, artigo 23 ao 25, né? Que é lá que eu li aqui para os senhores. E também aquelas que estão esparsas lá premiadas pelo Código, a parte especial. Né? E o exemplo que eu trouxe foi o artigo 128C, que menciona o aborto necessário. O exculpante é uma cláusula de exclusão da ilicitude também, que é a doença mental, a minoridade penal, né? A embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou de força maior, né? Estão presentes na parte especial do Código Penal também, que é o favorecimento pessoal para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, 348 do Código Penal. As interpretativas, as complementares, né? E também as interrogativas, né? As interrogativas ou de extensão, que está lá nos crimes omissivos impróprios, será aclarado de forma bem no próximo semestre, né, quando falaremos da figura do garantidor, na tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e na participação, artigo 29, caput do Código Penal. E as diretivas, né, que consagra, né, um bom exemplo aí que eu trouxe para os senhores, está no artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade. E as completas, as perfeitas, né, que estão elencadas no Código. As incompletas e as imperfeitas. Depois nós vimos o tipo penal aberto, né, que é um complemento da lei, e essa valoração ela deve ser dada pelo julgador na aplicação do caso concreto, né, geralmente dado lá nos crimes culposos, né, que trata da negligência, imprudência ou imperícia, tá certo? E aí também nós falamos dos tipos penais, os tipos penais quando o legislador se utiliza de elementos normativos do tipo. Esses elementos são expressos que depende de uma valorização do jogador, né? E por final nós vimos a lei penal em branco, né? Que é o complemento normativo por outra norma e não pelo valorado pelo jogador, tá certo? Tipo penal em branco, e nós falaremos dela de forma bem a miúde no próximo vídeo. Pessoal, no final dessa aula eu deixei para os senhores, tá? Uma tarefa lá no AVA. Tá? São apenas 3 questõezinhas que têm como validade a pena abonatória das faltas. Não deixe de preencher lá, porque
Se eu verificar que não foi feita a tarefa, subentende que você não assistiu o vídeo, não fez a tarefa e também terá falta. Cada uma falta é relativa a três aulas perdidas, tá certo? Eu desejo a todos um bom estudo e na próxima aula, nessa aula nós não teremos a webconferência, mas na próxima eu creio em Deus que faremos uma webconferência aí com os senhores, tá certo? Fiquem com Deus e bons estudos.